Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, mas estou mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática aí para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo do determinante, né? E a gente deu uma parada no conteúdo novo para dar umas aulas de exercício de revisão, porque a gente já fez muito, já tem muito conteúdo aí para vocês sobre determinante, inclusive disponível lá na plataforma. Então a gente para um pouquinho para a gente revisar, isso é importante, fazer exercícios, tá? A matemática você aprende também exercitando, lendo a teoria, né? Lendo aquelas aulas teóricas e depois fazendo exercício, praticando, né? Que aí você vai ter um aprendizado mais consistente, tá? Então aqui a gente usa essa mesma metodologia. A gente vai dar uma paradinha, faz exercícios, né? Aí revisa os conteúdos que a gente já viu anteriormente, para que a gente possa sair sabendo bem, né, o conteúdo. Beleza, galera? Então olha só, determinante, exercícios comentados, parte 2, tá? Segundo vídeo sobre exercícios de determinante, ok? Bom, aqui, galera, é uma equação que envolve determinante, né? Tem uma determinante aqui de uma matriz de ordem 2. Ele está dizendo que esse determinante aqui é igual a 2 e quer que você encontre o valor de x. Seja qualquer que seja a equação, né? A equação que for, é, é sempre importante que você lembre que a equação é um mecanismo matemático para você encontrar um valor desconhecido. Esse valor desconhecido pode ser um elemento de um determinante, como nesse caso aqui. Tá? Então, beleza. Como é que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 2? Né? Produto dos elementos da diagonal secundária menos o produto dos elementos da diagonal principal. Né? Aliás, principal primeiro menos a secundária. Então você vai fazer isso. Ó, que você vai multiplicar aqui o 5 por x menos 2. Esse produto aqui da diagonal principal menos o produto aqui da diagonal secundária. E aqui ele já está me dizendo que essa operação dá 2. Tá? Já está dando o valor do determinante. Então, quer dizer que 5 multiplicado por x menos 2 vai ser igual, aliás, menos 18 vai ser igual a 0. Aliás, igual a 2. O valor aqui é 2. Tá? Então, você montou aqui a equação. Basta você resolver agora, certo? Então, você vai ter 5x menos 10 igual a 2 mais 18. Né? Esse 10 passa para lá, né? Você vai ter 5x é igual a 20 mais 10. É isso? E aí você vai ter 5x igual a 30. Dividindo 30 por 5, você vai encontrar x igual a 6. X aqui igual a 6. Certinho? Olha só, letra B, mesma coisa, né? Mesma coisa, está falando que esse determinante aqui é 0, né? Então, o produto da principal menos o produto da secundária dá 0. Então, você vai ter x mais 3 multiplicado por x menos 1 menos 5 igual a 0. Aqui, turminha, vai resultar numa equação do segundo grau, né? Então, vou ter aqui, ó, multiplicando x por x dá x ao quadrado. X multiplicado por menos 1 dá menos x. 3 multiplicado por x dá 3x. 3 multiplicado por menos 1 dá menos 3. Menos 5 igual a 0. Certo? Vamos fazer as operações com os termos semelhantes, né? Eu vou encontrar x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Aí você vai resolver a equação usando a forma de Bhaskara, né? E aí vocês já estão craques, vamos fazer isso aqui de maneira bem rápida, porque eu sei que vocês sabem resolver uma equação do segundo grau usando fórmula de Bhaskara. Então, delta, que é b ao quadrado, dá 4, né? Mais menos 4 multiplicado por menos 8 dá 32. Eu encontrei aqui o delta igual a 36. Certo? Vou colocar aqui o x vai ser igual a menos b, fica menos 2. Mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6.
sobre 2 multiplicado por A dá 2. Certo? Então, quais são os valores de x? Menos 2 mais 6 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Qual o outro valor de x? Menos 2 menos 6 dá menos 8. Dividido por 2 dá menos 4. Certo? Então, resolvido aí a questão da letra B. No caso, resultou aí numa equação do segundo grau. Beleza? Ok, turminha? Vamos para a segunda questão aqui da nossa lista. Olha só, considere as matrizes A, 2, menos 1, 0 e 7, B, 2, 1, menos 2 e 4. Ele quer saber o determinante de A vezes B. Olha só, então nesse caso, galera, tem duas alternativas. Eu vou ter que multiplicar a matriz A pela matriz B, né, e encontrar o determinante. Tá? Teria que fazer isso. Uma outra alternativa é você calcular o determinante de A, o determinante de B e multiplicar os determinantes. Porque tem uma propriedade que diz que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Como o processo de multiplicação de matriz é um processo demorado, é melhor que você calcule o determinante de cada um separadamente e multiplique. Tá? Ao invés de ter que fazer a multiplicação de matrizes. Aí você tem que lembrar das propriedades. Isso é uma característica muito importante dos determinantes, porque tem propriedades que facilitam a tua conta. Determinante é um processo demorado, às vezes, de você fazer uma multiplicação, tanto determinante como matrizes. Então, se você conhece as propriedades, isso facilita. Tá? Então, vou calcular aqui o determinante de A. Nesse caso aqui, vamos fazer direto aqui, ó, vai ficar 14, né? Menos 0. Ou seja, o determinante de A é igual a 14. Certo? Vou calcular aqui o determinante de B. Principal menos a secundária. 2 vezes 4, 8. 1 por menos 2 dá menos 2. Vem para cá mais 2. Então, esse aqui vai ser igual a 10. Então, a propriedade, galera, diz o seguinte, né? Que o determinante de A vezes B, que ele quer saber, isso aqui é a mesma coisa do determinante de A vezes o determinante de B. Certo? Então, eu não precisei encontrar a matriz A vezes B. Tá? Eu calculei o determinante de A, calculei o determinante de B e vou multiplicar. Então, o determinante de A vezes B vai ser igual a 14 multiplicado por 10. Certo? Então, você vai ter aí 140. Beleza? 140. Respondido aí a questão. Certinho? Beleza, turma? Vamos para a nossa terceira questão da nossa lista. Determine os valores de x para que o determinante da matriz seja nulo. Tá? Ele quer saber qual o valor de x para que esse determinante aqui seja igual a 0. Ora, turma, o que a gente poderia fazer? Tem dois caminhos, né? Às vezes a matemática tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Às vezes caminhos mais curtos, caminhos mais longos, né? Então, olha só, eu poderia calcular esse determinante usando o Sarri, né? O teorema de Sarri, para calcular esse determinante, montar aqui uma equação e resolver. Galera, só você aplicar o Sarri, ter que calcular a equação, é um processo lento, aliás, demorado, com muito cálculo. E às vezes isso não há necessidade de fazer isso se você conhece as propriedades. Galera, olha só, veja só. Vamos imaginar aqui uma situação. Imagina aqui que esse x aqui fosse igual a 3. Vamos supor aqui. Dando uma analisada aqui nas linhas e na coluna, eu imaginando que esse valor de x seja 3. Se esse valor de x for 3, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa coluna aqui, ó, vai ser igual a essa coluna aqui.
Ora, e aí eu tenho que lembrar, numa propriedade me diz, se numa matriz eu tenho duas linhas iguais ou duas colunas iguais, o determinante é zero. Tá? Então, eu não vou precisar fazer conta. Eu já sei que um dos valores que tornam esse determinante nulo é se o x for igual a 3. Ó. Porque se o x for igual a 3, isso vai implicar que a coluna 1 vai ser igual à coluna 3. O que vai implicar que o determinante seja zero. Nulo. Certo? E outra coisa, qual o outro valor? Olha, se o x for 5, se esse x aqui ao invés de 3 fosse 5. Se acontecer isso, essa coluna 1 ficar igual à coluna 2. E o determinante seria nulo. Tá? Então, se o x for igual a 5, vai acontecer que a coluna 1 vai ser igual à coluna 2. O que vai determinar que o determinante, né, seja zero. Tá? Então, qual é a solução? 3 e 5. Olha a quantidade de conta que eu fiz e imagine a quantidade de conta que eu iria fazer se eu fosse aplicar a SARI, resolver a equação aqui. Provavelmente poderia aparecer uma equação do segundo grau. Tá? Então, ao invés disso, olha o tantinho de conta que a gente fez aqui. Tá? Então, a gente tem que estar bem ligado nessas coisas. Certinho, turma? Olha só, vamos para a quarta questão. Então, turma, o que acontece aqui? A gente vai calcular esse determinante usando aquela lá propriedade da matriz do Vandermonde. Os elementos, né, vão ser quem? Se V vai ser igual a x, 1 e o 2. Que são as bases, né? As bases de cada progressão de cada coluna. Tá? Então, esse determinante aqui, dessa matriz de Vandermonde, é igual a zero. Certo? E como é que eu calculo esse determinante? Eu faço o produto da diferença, né, desses elementos aqui. Ó. 1 multiplicado por menos x, o 2 menos x e o 2 menos 1. Isso aqui igual a zero. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 1 menos x igual a 2 menos x igual a zero, já que isso aqui vale 1. Olha, turma, quais são os valores de x que tornam isso aqui zero? Tá? Se você perceber aqui, ó, 1 menos x, se o x for 1, 1 menos 1 dá zero, satisfaz a igualdade. Eu nem preciso multiplicar, tá? É só entender e ver qual o valor de x que faz com que esse produto seja zero. Certo? Então, nesse caso aqui, o x igual a 1. Se o x for igual a 1, 1 menos 1 dá zero. Um produto que tem zero no meio, o resultado dá zero. E aqui, a mesma coisa. Qual o valor torna esse elemento aqui zero? X valendo 2. Ó. X igual a 2. Pronto. Então, a solução da minha equação aqui é o 1 e o 2. Certinho? Beleza? Então, vamos para a nossa quinta questão, que também é uma questão que envolve a matriz de Vandermonde, envolvendo logaritmo, né? A gente tem que lembrar lá da primeira série dos logaritmos. Ah, professor, mas eu estou na segunda série. Mas todo o conteúdo a gente tem que saber, né, galera? Eu estou na segunda série, o que você vai fazer Enem, lá tem questões de logaritmo. Então a gente não pode esquecer os elementos que a gente já estudou. Galera, você percebe aqui no caso que as bases, dessa coluna aqui é o log de 2, nessa aqui é o log de 20, e esse aqui é o log de 200, né? Então veja só, então o determinante da matriz V, então você coloca aqui as bases, ó, log de 2, log de 20 e log de 200, certo? Lembrando que esse logaritmo, a base dele é 10, né? Quando não tem a base, subtende-se aí que é o logaritmo de base 10, tá? Então, beleza, galera, vamos lá. Como é que a gente faz, calcula esse determinante? Você faz a diferença, né? Aqui é o elemento A1, esse elemento aqui é o A2, esse aqui é o A3, que são as bases aqui, ó,
dessas potências aqui, certo? Então, você faz o produto da diferença, sendo que esse índice aqui tem que ser maior do que esse, sempre. Então, o determinante vai ser dado por quem? Vai ser o log de 20 menos o log de 2, é isso? Vezes o log de 200 menos o log de 2, certo? Vezes o log de 200 menos o log de 20. De 20. Certo? Então, produto log de 20 menos o log de 2, log de 200 menos o log de 2 e o log de 200 menos o log de 20. Beleza? Lembrando, galera, que isso aqui é uma diferença. Lembra da propriedade do logaritmo de uma diferença? Você pode transformar no logaritmo de um quociente. Ou seja, esse de log de 20 menos 2, você pode escrever log de 20 dividido por 2. Certo? O log de 200 menos o log de 2, você pode escrever log de 200 dividido por 2. Certo? E esse aqui, ó, log de 200 menos o log de 20, eu posso escrever logaritmo de 200 dividido por 20. Isso aqui é uma propriedade dos logaritmos. Perfeito? Olha só, vamos agora realizar essas divisões, né? Dá para dividir 20 por 2, dá para dividir 200 por 2 e dá para dividir 200 por 20. Certo? Então você vai ter o quê? Logaritmo de 10 vezes o logaritmo de 100 vezes o logaritmo de 10. Tá? 20 dividido por 2 é 10. 200 dividido por 2 é 100. 200 dividido por 20 é 10. Ora, galera, quanto é o logaritmo de 10 na base 10? Olha, que a base é 10, né? Então, quando eu calculo o logaritmo, eu quero saber qual o valor que é elevado à base vai dar o logaritmando. Tá? Então, o logaritmo de 10 na base 10, esse carinha aqui vale 1. Certo? Olha, 10 elevado a quem vai dar 100? 10 ao quadrado. Tá? Então, o logaritmo de 100 na base 10 vale 2. Certo? E aqui, logaritmo de 10 na base 10 é o mesmo daqui, ó, dá 1. Certo? Então, o valor desse determinante aí, ó, é 2, multiplicando aí todos esses elementos. Certo, turminha? Então, hoje nós fizemos uma aula de exercícios, envolvendo aí já equações com determinante, determinante de ordem 2, de ordem 3, lembramos aí propriedades, lembramos a matriz de Vandermonde, tá? Deu para dar um apanhado geral nos conteúdos que a gente já estudou. Então, galera, é muito importante que você estude as propriedades, tá? Porque isso aí facilita a tua vida. A gente vê às vezes depoimento de aluno, pessoal, mas a matriz estava muito grande, não deu tempo de calcular, não foi possível calcular. Mas ao invés de saber a propriedade, ele fez um caminho um pouco mais demorado. Aí fica difícil, porque na hora do vestibular, a gente tem que procurar fazer sempre o caminho mais rápido. Tá? Então, por isso que é importante conhecer os determinantes. Um abraço a todos, já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.